Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, Product Owner aqui da Controladoria DataSul, e hoje vamos falar um pouco sobre as melhorias que temos trabalhado nos últimos meses para que a tecnologia seja uma aliada na excelência da controladoria na empresa de vocês. Caso vocês tenham dúvidas no decorrer dessa agenda, vocês podem usar a opção Q&A, que temos especialistas prontos para responder vocês. O material dessa apresentação e as perguntas não respondidas serão enviadas posteriormente para vocês, tudo bem? Opa. Então, falando um pouquinho aqui sobre o nosso dia, né? Vamos começar falando sobre o cenário atual e fazer um convite para vocês para que possamos mudar essa realidade juntos, tá? Depois falaremos do novo inventário em HTML, que é o passo inicial para que pudéssemos seguir para o aplicativo do inventário do ativo fixo. São duas ferramentas incríveis que vão mudar a forma como vocês fazem o inventário do ativo fixo vinculado ao sistema DataSul. Então, falando um pouco sobre o cenário atual, né? E um convite aqui para mudar a realidade de vocês. Então, para a realização desses projetos, nós fizemos pesquisas com alguns de vocês, questionando como vocês fazem o inventário do ativo fixo, entendendo as dores e os processos. Vimos que a grande maioria faz processos de forma muito manual, quando faz, né? Muitas vezes utilizando listas impressas para conferir os bens da empresa. Aí a conferência física, ela é algo que leva bastante tempo, né? Então, podendo envolver várias pessoas de diferentes áreas da empresa, além de a atualização final no sistema ser novamente feita de forma manual. Então, bom, após todo esse contato, né, expectativas foram criadas, né? Então, aqui, fico feliz em dizer, né, que essa realidade pode mudar para muito melhor e estamos aqui para ajudar vocês nessa jornada. Vejo algumas vantagens do novo inventário. Geração da lista de bens a serem inventariadas a partir do próprio sistema, a conciliação entre conferência física e lógica, que é a do sistema, integração nativa com o módulo do ativo fixo, permitindo a solicitação de baixas e transferências a partir do processo do próprio inventário, a possibilidade de anexar várias fotos aos bens do inventário, integrando automaticamente com o cadastro do bem, e atualizações do bem dentro do inventário irão refletir diretamente no cadastro do próprio bem. Tá? Então, vamos falar aqui, começar, né, pelo novo inventário em HTML. Essa melhoria ela foi liberada a partir da release 12.1.22.09 dentro do DataSul, fazendo uso de uma planilha para agilizar a conferência dos bens do inventário e a atualização dos mesmos de forma automática. Então, a evolução no processo de inventário, né? Vou rapidamente explicar para vocês o fluxo de trabalho e, na sequência, veremos mais detalhes dentro do sistema, tá? O primeiro passo é fazer o cadastro do novo inventário. Em seguida, é possível gerar uma lista do inventário em planilha. Então, segue para a conferência física via planilha, tá? Essa conferência pode ser feita por qualquer usuário determinado pela empresa. Terminada a etapa de conferência física, a planilha pode ser importada na rotina de inventário para que a etapa de conciliação seja feita pelo usuário lá da controladoria. Então, nesse momento, o usuário conciliador, que é o usuário da controladoria, né, vai verificar se existe necessidade de fazer alguma movimentação, como transferência ou baixa do bem. Se não houver movimentação, já pode finalizar o inventário e gerar o termo de finalização. Caso haja alguma movimentação, então é feita a solicitação dentro do próprio inventário. Caso tenha alguma parametrização de aprovação para as movimentações, daí vai ser enviado um e-mail para o aprovador e somente então é efetivada a movimentação. Tá? Depois que as movimentações forem efetivadas, daí pode seguir para a finalização do inventário e a geração do termo de finalização. Então, veremos o inventário na prática aqui um pouquinho, tá? Para facilitar, foi desenvolvida uma central do inventário, onde estão agrupadas algumas rotinas que fazem parte desse processo. O cadastro de aprovadores é o caso onde o inventário precisa ser cadastrado com aprovação, senão ele é desnecessário. O cadastro de conferentes se aplica somente para a funcionalidade do aplicativo que veremos mais para frente. Tá? O cadastro do termo é um texto que será utilizado para formalizar a finalização do inventário. E a parte aqui do inventário ativo é onde a mágica acontece. É a tela principal onde o inventário será movimentado, tá?
E, finalmente, na parte de relatórios, tem algumas opções de relatórios para acompanhar o andamento do inventário e listar inventários já finalizados também. Então, para a parte de cadastro do inventário, tá? Para incluir um novo inventário, basta clicar no botão ali de novo inventário e é necessário preencher todos os campos da tela para que a lista seja criada, né? Primeiro deve ser determinado o nome do inventário, que é uma escolha para controle interno, tá? As datas inicial e final são para controle de cronograma para a realização do inventário, mas não existe nenhum tipo de bloqueio em relação a essas datas. Os filtros informados nessa tela dependem inteiramente da forma de organização de cada empresa, se o inventário será aberto por estabelecimento, ou feito um para cada centro de custo, ou localização, a empresa que determina. Se clicar nesse botão aqui de baixo, de exibir pré-visualização de bens, serão mostrados os bens que fazem parte dessa seleção, tá? Dos filtros que foram informados acima. Se estiver tudo certo, basta salvar. Sobre essas configurações aqui de baixo, né? Essas opções ali de baixo. A opção necessita aprovação de gestão para movimentação de bens, né? É para dizer se eu fizer uma solicitação de baixa ou de transferência, se precisa da aprovação de alguém. Em caso positivo, daí eu preciso daquele cadastro de aprovadores que eu falei anteriormente, tá? Ao selecionar a opção considerar bens baixados, então a lista de ativos irá apresentar também bens que já estão totalmente baixados. E a opção conferência via app móvel é para os casos de conferência via aplicativo que veremos mais para frente, tá? Nesse momento, a apresentação segue no fluxo da conferência via planilha. Então, essa é a tela, né, de pré-visualização dos bens. Essa é a tela de pré-visualização dos bens, né? E se clicar no botão aqui de baixar lista de bens, será feito o download de um arquivo CSV com a lista dos bens que foram selecionados ali e pré-visualizados na opção disponível, tá? Aqui é um exemplo de planilha gerada para conferência física, tá? Alterações cadastrais podem ser feitas diretamente na planilha, inclusive edição de nova linha, caso seja encontrado algum bem na conferência física que não esteja nessa lista. Só que aqui fica um alerta, tá? É importante manter o layout gerado pelo sistema para a realização dessa conferência, porque posteriormente essa planilha vai ser reimportada para conciliação. Então, para que não haja problemas, é importante manter a mesma estrutura, tá? Caso tenha listado, caso um bem, né, seja listado e não foi localizado fisicamente, então pode indicar, né, aqui na coluna específica, aqui no final, que ele não foi localizado, tá? Então, após os conferentes terminarem a parte de verificação física via planilha, é hora de fazer a conciliação dentro do sistema. Então, acessando a lista de inventários, eles serão apresentados conforme o filtro, né, que pode ser configurado ali na busca avançada. E aqui tem alguns inventários listados nessa tela de exemplo, né? Veja que aqui já tem o status em aberto, em andamento e finalizados. Aquele inventário que iniciamos, nessa etapa, ele estaria como em aberto, né? Para iniciar a conciliação. Então, é necessário acessar os 3 pontinhos ali para iniciar a conciliação, tá? É isso que está evidenciando ali na tela. Então, veja que antes da importação da planilha, que eu não importei ainda, tá? Antes da importação da planilha, todos os bens ficam com uma situação igual a pendente, que é esse roxinho que aparece aí na tela. Aí, ao acessar a opção de importação de planilha, os bens vão ter a situação atualizada, né, conforme cada realidade, tá? E após a importação da planilha, então, o programa vai efetuar uma série de validações e conciliações e vai gerar também um log, né, de importação que pode ser conferido pelo usuário, tá? Após essa importação, né, da planilha, todos os bens vão ter a sua situação atualizada. E agora cabe ao conciliador, né, tomar as providências necessárias para cada um. Entende-se que todos os bens que voltaram como conferidos estarão ok, não precisam de verificação, né? Por exemplo, no caso que o conferente viu um campo em que todas as informações do bem estão ok, né? Viu em campo, né? Que todas as informações do bem estão ok, ele não vai alterar nada na planilha. E quando a planilha for importada, será entendido que não teve mudança, portanto, está conferido, né?
Se houver alguma situação de mudança, o status será diferente. Então, aqui está a lista, né, de todos os status possíveis. Tá? Cada um tem uma corzinha diferente ali. Então, pendente. A importação da planilha ainda não foi feita, portanto, está tudo pendente ainda. Conferido. A conferência entre o bem físico e o patrimonial, que é o do sistema, foi feito sem nenhuma diferença. Não localizado. O bem existe no sistema e não foi encontrado no seu local físico. É quando marca lá na planilha que não foi localizado com X, tá? Não listado. O bem patrimonial existe no sistema, porém na listagem inicial de bens patrimoniais ele não havia sido parametrizado. Então o conferente adicionou uma linha lá na planilha e o bem foi localizado internamente no sistema no momento da importação da planilha, tá? Ele só não estava listado inicialmente ali na minha lista, né, inicial. Não identificado. O bem patrimonial estava lá no local físico, foi incluído na planilha, mas no sistema não foi encontrado. Tá? Então, vai ser sinalizado como não identificado para que o conciliador tome uma atitude. Divergente. A conferência apresentou diferenças, né, entre o bem físico e o do sistema, e nesse caso vai necessitar de algum ajuste que poderão gerar movimentações, ali, como transferências ou baixas. Divergente cadastro. A conferência apresentou diferenças cadastrais entre o bem físico e o contábil e necessitam ou não de ajustes, tá? Aí cabe ao conciliador também fazer essa definição, tá? Aguardando efetivação. O bem está aguardando a movimentação ser efetivada lá no monitor de integração. Em aprovação, foi realizada uma solicitação de movimentação que necessita de aprovação do gestor. Aqui é só no caso do inventário ser iniciado com a opção marcada lá no começo, tá? E reprovado, a solicitação da movimentação foi reprovada pelo gestor. Aqui eu gostaria de destacar a divergência de cadastro. Bens que foram importados com divergência de cadastro têm um destaque em cada campo que foi alterado. Então, se passar o mouse em cima do indicador, né, é possível ver essa alteração, sabe? Então, é decisão do conciliador se vai manter o que foi alterado ou vai acessar, vai alterar, né, diretamente aqui. Aí, digamos que o conciliador identificou, né, que um bem precisa ser movimentado, seja para transferência ou para baixo. A movimentação pode ser feita pelas opções de baixar ou transferir dentro da própria consulta do bem, dentro do inventário. Aí, após preencher as informações solicitadas, né, para efetuar a movimentação, será gerada uma solicitação de baixa ou transferência, que poderá ser consultada através do monitor de integração. Somente após executar a solicitação por esse programa é que realmente efetiva a movimentação, tá? A alteração que o conferente faz pela planilha é apenas para identificar a divergência, mas ela não toma nenhuma ação, tá? Só para identificar que precisa fazer alguma coisa. Então, essa movimentação ela só pode ser feita diretamente pelo sistema com o usuário conciliador, mas deve ser finalizada lá pelo monitor, tá? E se por acaso o inventário estiver parametrizado para solicitar aprovação, ao gerar qualquer solicitação ali de movimentação, seja baixa ou transferência, vai ser enviado um e-mail para o aprovador com os dados dessa movimentação que está sendo solicitada. Ah, mas eu identifiquei que vários bens precisam ser baixados ou transferidos, e para mim, muito ruim fazer um por um, né? Então, nós temos também a opção de movimentar em lote, tá? Então, na tela principal do inventário, onde aparece ali a lista de bens, acessando o botão de outras opções, existe um facilitador para gerar várias solicitações no monitor de baixa ou de transferência e até mesmo para aprovar, tá? Se precisar. Aí, sobre as imagens do bem. As imagens que estiverem vinculadas ao bem lá no módulo do ativo, elas poderão ser visualizadas dentro do inventário e poderão ser atualizadas também, caso haja necessidade, tá? Agora é possível adicionar mais de uma foto por bem também. Essa melhoria foi feita pois durante as conversas, né, de pesquisa do projeto, foi levantada a necessidade por vocês de anexar a foto, por exemplo, do bem como um todo, da localização, da plaqueta e de possíveis detalhes. Muitas vezes até para evidenciar por que aquele bem precisa ser baixado, né? Aqui, ó. Com as imagens incluídas, né, ou pré-cadastradas no bem, você consegue visualizar sem sair da tela, tá? E navegar aqui pelas flechinhas, se tiver mais de uma imagem.
a opção de aprovação e reprovação, né? Ela poderá ser utilizada quando o inventário estiver parametrizado lá no começo para solicitar a aprovação de movimentações. E os bens selecionados, né, que estiverem com status de aprovação, em aprovação, tá? Ao clicar na opção, será aberta uma tela para anexar a evidência da aprovação que aconteceu por e-mail. Aqui a tela. Então, nessa tela também vai ser possível colocar uma observação, caso seja pertinente, tá? E então, né, o status do bem vai ser alterado para aguardando efetivação, porque daí, no fluxo, né, lembrando que as movimentações aqui, ele vai ter que seguir o fluxo padrão. Então, eu fiz a solicitação de movimentação, ele vai ficar pendente de aprovação, o aprovador vai receber um e-mail, aí ele vai responder esse e-mail dizendo que, ok, está aprovado, então o conciliador vai vir aqui para registrar essa aprovação, e vai anexar esse e-mail como evidência. Tá? Sobre o monitor de integração, né, que eu falei anteriormente. Ao fazer a solicitação de transferência ou de baixa, o bem já vai aparecer lá no monitor de integrações do ativo fixo. No caso em que um inventário foi marcado que precisa de aprovação, enquanto o bem não estiver com a movimentação aprovada dentro da rotina de inventário, ele vai aparecer aqui como em aprovação. Então, após aprovado lá no inventário, ele vai voltar para cá como pendente no monitor, tá? Para que o usuário possa efetivar essa movimentação. Enquanto o usuário não efetivar essa movimentação, o status lá no inventário vai ficar como aguardando efetivação. E após efetivado, o bem passará para o status de concluída no monitor e no inventário passará para o status de conferido. Então, já fiz a movimentação, está ok, né? No caso de um inventário não utilizar a aprovação para as movimentações, então só vai pular esse status de aprovação e vai direto para pendente no monitor e aguardando efetivação no inventário, seguindo o fluxo dessa movimentação. Tá? Somente depois de todas essas movimentações efetivadas é que poderá ser finalizado o inventário. Então, o usuário fez todas as conciliações, conferências necessárias e movimentações necessárias. Então, nesse momento, ele pode finalizar o inventário utilizando o botão de finalizar inventário. Tá? Nessa opção, será gerado o termo de responsabilidade do inventário, que irá para a central de documentos. E nesse momento, será alterado os campos de data do último inventário e o usuário de cada bem patrimonial. Agora, seguimos para o aplicativo do inventário. A funcionalidade do inventário, ela estará inserida dentro do aplicativo Meus Ativos Fixos e será liberado oficialmente para o mercado com a release 12.1.23.11, em novembro, tá? Para o app, tudo que falamos anteriormente continua valendo. A grande diferença nesse caso é a jornada do usuário conferente, onde ele deixará de usar a planilha, né, e passará a usar o aplicativo para conferência dos dados em campo. Então, veja as principais vantagens, né, para utilizar a funcionalidade do inventário dentro do app Meus Ativos Fixos. Utilizar tablets e smartphones para a realização da conferência física em campo. O aplicativo vai funcionar online e offline para os casos, né, de localização de trabalho onde não tem internet. Múltiplos usuários poderão realizar a conferência em campo de forma simultânea para agilizar o trabalho. O usuário conciliador conseguirá ter uma visão em tempo real referente à completude do trabalho de conferência do inventário. E será possível também identificar os bens que estão sendo conferidos através de leitura de código de barras e QR Code, né, para identificar na lista gerada. Tá? Então, olhando agora novamente para o fluxo de trabalho, né, e a evolução do processo de inventário. A grande mudança é a conferência física, que passa a ser realizada dentro do aplicativo. Então, dentro do DataSul será criado também um novo inventário com a lista de bens, para iniciar o processo. Nesse caso, é necessário cadastrar o conferente lá na parte de parâmetros, tá? Pois somente conferentes com acesso conseguirão visualizar os inventários dentro do aplicativo. Tá? No app, ao selecionar a empresa, será feita uma carga de inventários disponíveis para o usuário. Nesse momento específico, o usuário precisa estar online, tá? Depois do processo de conferência física, ele pode fazer de forma offline. No app, o usuário seleciona daí o inventário, inicia a conferência, faz a conferência dos bens. Se precisar, ele consegue editar alguns dados também, inclusive adicionar ou excluir imagens pelo próprio celular, tá? Terminando o processo de conferência física, o usuário indica que terminou o trabalho, né, pelo aplicativo.
usando a opção de finalizar dentro do próprio aplicativo, tá? Depois, o trabalho segue na conciliação, que é o mesmo processo feito após a importação da planilha lá na parte do inventário. Ele volta para o inventário em HTML. Então, indo para o sistema, né? A conferência física via aplicativo exige o cadastro prévio dos conferentes, né, dentro do DataSul. Isso é um pré-requisito, tá? É bem importante. Somente usuários cadastrados aqui, como conferentes, terão acesso aos inventários do aplicativo. É importante ressaltar que a configuração do conferente como permissão para um determinado centro de custo, ele terá acesso somente a bens relacionados dentro daquele centro de custo. O cadastro ele pode ser mais abrangente, tá? O usuário, se o usuário tiver permissão, por exemplo, por estabelecimento, ele vai ver tudo do estabelecimento, independente do centro de custo. Ou, se ele for mais restritivo, colocando permissão de um conferente por centro de custo, por exemplo, ele vai visualizar só as informações dele. Então, digamos, né, os conferentes estão cadastrados por centro de custo. Mesmo que o mesmo inventário, tenha vários centros de custos vinculados, se eu, né, eu fiz o inventário ali só por estabelecimento, digamos, cada conferente ele vai conseguir visualizar só os bens que ele tem permissão, tá? No centro de custo, ele não vai conseguir visualizar o todo. Por isso que a gente consegue fazer vários usuários de forma simultânea no mesmo inventário. Então, após os usuários conferentes definidos, a próxima etapa é criar um inventário com a lista de bens, né? A gente sempre vai trabalhar com os dois em paralelos, tá? Inventário HTML e aplicativo. Essa tela aqui é a mesma que eu apresentei antes para vocês, com a diferença que para usar o aplicativo na conferência, deve ser marcada a opção de conferência via app móvel, tá? Desta forma, acontecerá a integração desse inventário com o app e as opções relacionadas à planilha serão desabilitadas para que não se misture as formas de trabalho aqui. Após o inventário criado, então, os conferentes seguem para o trabalho em campo. O primeiro acesso do conferente, ele precisa ser online, porque daí, nesse momento, todos os inventários vinculados a esse usuário serão carregados, tá? Depois, os trabalhos podem seguir de forma offline, caso necessário. Se o usuário sempre trabalhar online, ele poderá ser verificado, né, as mudanças que forem sendo feitas pelo aplicativo diretamente no inventário do DataSul. Caso seja trabalhado offline, daí as informações serão sincronizadas com o DataSul quando ele ficar online. Então, aqui, indo para o aplicativo mesmo, né? Na lista de inventários do usuário, são selecionados todos os inventários que o conferente tem acesso. Aí, ao abrir a flechinha, né? Aqui tem uma lista de inventários. Ao abrir aqui a flechinha, é apresentado o status do inventário e um gráfico referente ao volume de trabalho para esse conferente corrente, tá? Desse usuário aqui que está usando o aplicativo. Nesse caso aqui, o status do inventário está em aberto, ali em laranja, pois ainda não foi iniciado. Todos os bens estão aparecendo também como não conferidos, né? Porque ainda não comecei o trabalho aqui. Para começar, então, deve usar o botão Iniciar Conferência. A atividade principal do conferente vai acontecer nessa etapa aqui. Então, nessa tela, ele deve marcar os bens como conferidos, caso esteja tudo certo, como não localizado, caso o bem não esteja onde deveria estar. Caso a lista seja grande também, ele pode localizar o bem nessa lista através da leitura da etiqueta com código de barras ou QR Code, né? Ali em cima tem o botão Ler Etiqueta, tá? Ele pode também pesquisar pela lupa ou aplicar filtros mais avançados, tá? Conforme a necessidade dele. Para acessar as informações mais detalhadas, ele pode clicar em cima do bem, aí acessando o botão de editar, é possível editar informações como descrição, centro de custo, e também é possível acessar a parte de edição de imagens, clicando em cima da imagem. Além disso, caso o bem seja localizado fisicamente e não esteja nessa listagem, é possível utilizar esse botão ali, ó, embaixo, no lado esquerdo, mais bem físico, para indicar que encontrou esse bem, para que ele faça parte do inventário. Então, depois vai aparecer lá na lista do conferente também, para ele fazer tomar as devidas providências, tá? Ao acessar esse botão, né, mais bem físico pela primeira vez, a tela aparecerá vazia, né, pois nenhum bem foi adicionado ainda. Então, pode-se acessar a opção de adicionar bem para adicionar os dados do bem que você encontrou.
Feito isso, quando esse bem integrar com o inventário do DataSul, ele vai aparecer lá como uma situação não listada ou não identificada, conforme os dados que forem informados nele, né? E é o mesmo comportamento da inclusão de nova linha lá na planilha, tá? Depois de ter os bens incluídos, é possível visualizar essa lista de bens adicionados. Se houver necessidade de voltar atrás, é permitido também excluir no botãozinho da lixeira ali, tá? Basta selecionar os bens e acionar a lixeira para fazer a exclusão. Lembrando que aqui tudo que é feito pelo usuário reflete diretamente no DataSul, considerando que ele está online, né? Se o usuário estiver logado, né? Então, o usuário conciliador consegue acompanhar de perto, né, o que está acontecendo, tá? Ele consegue visualizar o que o usuário fez aqui. Aí, quando o usuário conferente considera como finalizado o seu trabalho, então ele já conferiu tudo, já marcou como não localizado o que ele não encontrou, já adicionou bens na lista, já editou, por exemplo, uma descrição do bem, ou adicionou imagens que ele julgou necessário, né, para vincular. Ele consegue adicionar pela câmera e também pela galeria, tá? Então, ele considera assim, meu trabalho aqui está finalizado. Então, ele clica no botão ali de finalizar, no canto inferior direito, né, e será aberto um resumo para ele confirmar, né, que ele realmente quer finalizar essa etapa, para ele não clicar ali sem querer também, né. Só é importante lembrar que se esse inventário possuir outros conferentes de outros centros de custos, por exemplo, o inventário continuará pendente de conferência, tá? Até que todos finalizem suas conferências. Digo, vai continuar pendente de conferência para os outros usuários, né? Aqui no aplicativo, o conferente tem permissão somente para aquilo em que ele foi cadastrado, e não necessariamente sobre o inventário inteiro. Então, depende da parametrização de cada empresa. E depois que todo o inventário foi conferido no aplicativo, a etapa volta para o DataSul, para que o usuário conciliador faça as conferências, né? E providencie movimentações, caso haja necessidade, e siga para finalizar, efetivamente, né, o inventário e gerar o termo de finalização, tá? A partir daqui, daí o trabalho de conciliação volta para o inventário em HTML na atividade do usuário da controladoria. Agora eu gostaria de fazer um convite para vocês. Um convite aqui para vocês, tá? Então, você gostou do aplicativo apresentado aqui? Você gostaria de fazer parte do piloto desse aplicativo? Então, caso, né, você gostaria de fazer parte do piloto, a gente tem esse QR Code aqui, para que você possa entrar e deixar os seus dados de contato, para a gente poder te dar um retorno depois. Aí aqui só um alerta, né? Para fazer parte do piloto do inventário em HTML, do inventário no aplicativo, a gente precisa que a release mínima, pelo menos em ambiente de homologação, seja a 2307, por questão de dicionário de dados, tá? Então, vocês podem se cadastrar ali caso vocês tenham pelo menos essa release, tá bom? Pessoal, se vocês puderem colar aqui no chat para eles o link, aí já facilita um pouquinho para eu poder seguir aqui. Então, para ficar por dentro, né, de todas as novidades da controladoria, eu deixo aqui também o QR Code para vocês acessarem o nosso canal principal de comunicação, onde todas as melhorias podem ser consultadas, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês poderem acessar também. Se vocês puderem colar também o link aqui, ajuda. E, para finalizar, eu gostaria de falar para vocês sobre o BITS, o Programa de Fidelidade da TOTUS. Eu já vou passar o vídeo bem rapidinho aqui para vocês entenderem como ele funciona, mas antes eu gostaria de destacar que o cadastro no programa, ele deve ser feito por apenas uma pessoa por CNPJ, tá? Uma liderança. E o CNPJ e o domínio de e-mail devem ser os mesmos cadastrados na TOTUS. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês verem como funciona.
Então, agora que vocês sabem um pouquinho sobre o programa, espero que vocês aproveitem, né? Acessando esse QR Code aqui, ainda hoje, né? Até amanhã, vocês garantem 2 presentes, tá? Então, muito obrigada pela sua participação. Espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Um bom dia, pessoal.